Pessoal, vamos lá, mais um aulão desses do sábado em vídeos. Vou tentar fazer um vídeo curto, não muito demorado. Um assunto que foi pedido foi sobre outside. Vamos tratar sobre outside então, inside, barra externa, barra interna e suas variantes, beleza? Quem estiver assistindo pelo YouTube depois, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, entra no nosso Telegram para nos acompanhar todos os dias. Lembrando que nós também fazemos, além desses aulões aos sábados, 15 horas, também domingo de manhã a gente lê o livro barra barra, 9 horas da manhã. É aberto para todo mundo. Eu mando o link todo dia, né, nesses dias, né? Pelo Telegram, tá? Logo abaixo aí na descrição do vídeo. Gente, inside bar, deixa eu pegar aqui minha caneta. Quando eu tenho uma barra, gente, isso é importante, né? Estamos aqui no básico de price action, tá? E quais os contextos que você vai usar essas situações ou não, vou tentar falar de forma rápida e resumida. Eu tenho uma barra aqui, ó, dentro dessa, ó, eu tenho essa primeira barra. Vamos começar do começo. Eu tenho a primeira barra aqui, grandona. E eu tenho uma barra que chama inside bar, barra interna, que ficou na tradução dos livros. Ela está contida dentro da barra anterior. Ela está, ó, abaixo da máxima, pode ser no mesmo nível ou abaixo da máxima e acima da mínima. E vice-versa. Ela está contida. Ela não extrapolou. Se extrapolar um tique acima da barra anterior, já não é mais inside bar. Mesmo nível, aí sim é inside bar, tá? Barra interna. E aqui eu tenho outra, que está dentro dessa anterior. Ó. Então, eu tenho uma inside. Então, ai. Quando vocês veem a gente falando essa situação no mercado, ó, é interna. Ah, Leandro, mas por que é importante uma ai? Interna. Imagina o seguinte, num gráfico de 1 minuto, ó, o que eu tenho aqui? Um triângulo. E o triângulo é uma figura de rompimento. Ou seja, rompeu, vai para cima. Se não for, não fizer nenhum por um, armadilhou compradores. Reverte, vem para baixo. Porque é um triângulo num tempo gráfico maior. Ah, mas e aí? Rompeu para cima, falhou, não fez nenhum por um, rompeu para baixo, não fez nenhum por um. Bom, aí você segura a mão de Brooks e vai. Aí você analisa o contexto. O que está prevalecendo? É a queda? Qual que é o contexto? Se é alguma coisa climática? Aí tem outros fatores. Mas regra geral é isso, tá? Regra geral, você tem que... Isso aqui eu estou ensinando a olhar a árvore, mas você tem que entender a floresta, tá bom? Então, no day trader não se resume a isso. Mas, de forma simples, seria... Você vai estar vendo um triângulo simétrico num gráfico menor, beleza? Figura de rompimento. Vai para um lado, se falhar, não fizer nenhum por um dessa barra aqui, provavelmente, com muita probabilidade, ele vai fazer do outro lado. Então, tem que ver o contexto. Às vezes está caindo forte, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Você está num canal estreito de baixa. Quem não sabe o que é isso, vai lá no vídeo que eu falo sobre ciclos de mercado. O mercado rompeu para baixo, não fez nenhum por um. Rompeu para cima de novo aqui, mas não fez nenhum por um. Qual lado que eu tenho que dar preferência? Vender de novo, ficar vendida. Porque eu estou no canal estreito de baixa. Pode acontecer isso. Né? Então eu tenho que ver se eu estou no canal estreito, se eu já estou no canal amplo, mas também eu tenho que ver se já está no ponto de suporte e resistência, se eu estou no ponto de suporte aqui atrás. Vamos supor, aciona a compra aqui, beleza, comprei porque estava baixo, de repente aciona a venda, vou reverter para baixo. Só que aí ele vem e bate aqui de novo no suporte anterior, talvez a mínima do dia anterior, da semana, do mês. Aí, qual lado que eu tenho que dar preferência? Estar comprado, eu estou numa baixa, estou numa mínima, e às vezes aqui já caiu capengando. Então, ou seja, tudo depende de contexto, tá? Mas essas barras são importantes e funcionam muito bem ao longo do dia, mas vocês têm que saber também os pós, os contra, o que pode acontecer. Outside bar, aí é uma barra que rompeu os dois lados da barra anterior, ó. E não necessariamente rompeu, tá? Se ela ficar no mesmo nível, o Brooks já considera como outside bar. Análise técnica clássica, não. Até onde eu sei, não. Lógico que pode ter autores defendendo coisa diferente. Para eles, tem que romper por um tique aqui, para ser outside. Um aluno esses dias até me questionou isso aí.
Aí eu fui dentro do livro, fui lá para confirmar. Não, o Brooks falou que se fizer no mesmo nível aqui, ó, aqui embaixo e em cima rompeu por um tique, já é outside, tá? Não precisa romper embaixo, mas tem que estar no mesmo nível a mínima. As mínimas têm que ser idênticas, tá? Se ficou um tique para cima e só rompeu para cima, já não é outside. Barra externa. Para ser barra externa, de preferência, né? É que rompe dos dois lados, mas se ficar no mesmo nível aqui, e para cima extrapolou, ainda assim é outside. Aí vem todas essas nomenclaturas, depois vocês olhem aí. Que aí aqui eu tenho I, não, uma barra normal, ou I de novo, né? Interna aqui, referente a essa. Aí, beleza, rompeu, tá? Tudo isso aí depende de contexto. Aí, por exemplo, começa esse monte de ai nesse contexto aqui. No que eu tô? Eu estou no arame farpado ou TTR, né? Lateralidade estreita. Aí, então, já, quando tá aqui, eu tô no começo. Eu vou arriscar comprar, vou arriscar vender, é uma coisa. Mas entrei numa TTR, opa, como é que se opera uma TTR? Small bar, pequena barra, no topo ou no fundo, você vai apostar contra. É a forma mais inteligente de operar. Tá na máxima lá, venderam aqui, pelo menos um por um, acredito que fizeram. Estava baixo aqui, compraram. Como se opera a lateralidade. Agora, não, deu uma. Ai, aí começa, né? Vou falar um termo aqui, começa. Vocês ficar muito colorido aí. Aí começa com falar arco-íris. Ou ai. Não, esquece, gente. Aí você tá no arame farpado, você tá num TTR. Aí, por favor, enxergue o contexto, enxergue, não é só a barra. Beleza? Vamos avançar aqui. Inside, olha lá, os contextinhos legais, inside, acabou sendo bandeira final, inside, ai, ela é boa para ser bandeira final, depois que você tem um movimento climático, interna, pode ser bandeira final, lá, rompeu para cima, armadilhou compradores, mercado reverteu. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma ai aqui também, olha lá, o mercado veio e deu um scalp, pelo menos, e depois fez outras situações, né? Aí fez o fundo duplo aqui, uma H2 aqui e reverteu. Se você não comprasse aqui, poderia comprar aqui, vida que segue, certo? Ai, após uma outra outside bar. Cadê a outside? De onde que ele está falando de outside? Deve estar mais para baixo aqui. Aqui, essa aqui foi uma outside, inside. Então é I ou I. Interna, externa, interna, certo? Inside é interna, outside é externa e inside. Aqui tá alguns exemplos, olha lá. I ou I é um contexto para você comprar. Se falhar, você pode vender. Se falhar logo em seguida, porque aí teve gente armadilhada. Vamos lá, vamos ler a parte da teoria juntos aqui. Qualquer lateralidade estreita com I ou I pode ser um padrão de rompimento, mas o contexto tem que ser bom. Se tiver em uma lateralidade extensa, como essa, probabilidades são pequenas, mas se estiver ocorrendo no final de uma tendência, as chances será melhor de reversão. Ou seja, em lateralidade estreita e arame farpado, esquece, não fica preso em I ou I, não, interno, certo? Agora, está no movimento climático, no movimento de tendência, aí beleza. Numa bandeira, um exemplo. Isso aqui é uma bandeira, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui eu tenho uma bandeira. Ó, aí me dá uma I ou I. É como se fosse uma L2 aqui, ó. É uma venda. Eu estou numa tendência de queda. Me deu uma bandeira, um canal de alta, que é uma bandeira de baixa. Rompeu. Eu posso vender aqui. E olha que trade lindo, né? Como sempre eu procuro fazer isso, já mostrar outras situações, ó. Mercado rompeu, corrigiu. Se eu não vendi aqui, o que era para fazer aqui, ó? Rompimento e correção. Testou por baixo. Isso aqui vem até da análise técnica clássica, ó. É para vender. Certo? Mas já poderia ter vendido na IOI. Mas por quê? A IOI fez esse papel também. Olha que coisa linda que é o price action. O mercado, ó, tá caindo. Eu tenho aqui a outra bandeira mais inclinada ainda. Olha lá, rompeu, corrigiu por baixo, rompeu essa LTAzinha aqui, corrigiu por baixo,
Aqui foi já a minha venda. Aqui já foi minha venda. Rompimento e correção. Ai ou ai é um rompimento e correção. Alguma dúvida até aqui? Deu para digerir todas as informações? Beleza, vamos para a próxima. Outside bar se estende acima ou abaixo da barra anterior. Aqui estão os exemplos. Qualquer lateralidade estreita pode ser uma barra de sinal, mas precisa de contexto. Fora de contexto, a outside bar não vale nada, gente. Fora de contexto, ela cria mais armadilhas do que trade favorável a você, tá? Preste muita atenção em contexto. Muito comum de acontecer em lateralidades, mas a maioria leva a mais lateralidade. Tanto que uma outside bar numa lateralidade, eles acostumam a apostar contra. Deixa eu até tentar achar alguns exemplos aqui para vocês verem. Pega aqui, ó. Estou em lateralidade. Olha essa outside bar. Eu não estou numa tendência de alta? Não estou tendo mínimas e máximas mais altas? Aqui ficou no mesmo nível. Me deu uma outside. Aí, ó, eu vou vender a outside aqui? Não, ó. Lateralidade. Apostaram contra ela. Compraram. Muitos entram por ordem limitada. Apostaram contra ela. E o mercado subiu. Outside bar. Deixa eu achar uma outra que foi armadilha. Aqui já deu para ver. Aqui, outside bar. Olha para vocês verem que interessante, ó. Outside bar, de novo. Outside bar numa lateralidade. O que fizeram? Apostaram contra. Olha lá, ó. Apostaram contra. Vieram buscar aqui, ó. Só para vocês saberem que existe isso, né? O mercado estava lateral, nesse momento aqui, estava em uma bandeira. Muitos apostaram contra e buscaram ela aqui, ó. Então, outside bar numa lateralidade é mais para você apostar contra o rompimento dela. Para quem opera por ordem limitada. Aí aqui temos, gente, inside bar, IOI e tal, são comuns principalmente em lateralidades, tá? Aí você ignora, é em lateralidade. Qualquer uma delas podem levar a reversões ou rompimentos, mas o que importa é contexto. Então, se tiver lateral, você ignora as outside bar. Inside, dentro de uma lateralidade, ainda até, pelo menos você está arriscando menos, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo assim, tome cuidado, porque não dá para você ficar revertendo, ainda que seja inside, você ficar revertendo tudo lá, toda hora, você, ainda mais tem gente que faz martingale, você vai se lascar. Pequena lateralidade pode ser um setup de reversão de tendência. Aqui, ó, nesse caso aqui, olha lá, o mercado já subiu forte, eu tinha um triângulo expandindo aqui, olha lá, padrão AI, ó, interna, interna, sendo uma delas fechando em sua mínima aqui, ó. Então, olha lá, fechando em sua mínima, olha lá, é venda, logo abaixo, ó. Mas por quê? O contexto era bom. Por mais que subiu forte aqui, mas formou um triângulo expandindo. Lembrando que triângulo expandindo e triângulo simétrico, eles são ou bandeira final ou meio de uma tendência. Nesse contexto aqui, bandeira final. Agora, se ele acontece e o mercado continua subindo, ele é o meio de uma tendência. Vocês sabiam disso? Digeriram essa informação? Então, triângulo expandindo, ele pode ser tanto fim, a mínima ou a máxima, né, de uma situação, como pode ser o meio, né? Às vezes andou pouco no dia, vai fazer a projeção dela para cima. Mas o que eu tenho que saber é o seguinte, aqui é uma lateralidade, eu tenho que apostar nos extremos, ainda mais se eu tive duas barras de baixa fechando perto de suas mínimas, como foi o caso aqui, tive um platô aqui, ó, duas mínimas, fenomenal, venda fenomenal, para buscar, e para buscar o quê? Onde que é o alvo? Aqui, ó. Peguei aqui errado, pera aí. Ó, triângulo continua expandindo. Então, aqui. Tanto que aqui deu, ó, de novo, ó, I ou I. Conseguiram ver? Não está desenhado. Quem comprou, não foi tão longe. Talvez deve ter dado um por um dessa insidezinha aqui, mas pelo menos foi. Aí fez correção de 50%, voltou a cair, né? Mas pelo menos, ó, quem comprou aqui, pelo menos um scalp, eu acho que deu. Mas aí é enxergar contextos, né? Igual eu disse. Se aqui é bandeira final, o que uma bandeira final gera? Duas pernas para baixo. Bandeira final gera duas pernas para baixo.
Pequena lateralidade estreita pode ser um setup de retomada da tendência. Agora, só que olha esse contexto. Ó. O mercado estava subindo, tal, rompeu, corrigiu. Gap de projeção ou bipolaridade. O que era resistência, aqui virou suporte. Aí deu a barra de sinal. Olha lá, ó. Outside, inside. Então virou I ou I. Pronto. Ó. Aqui qualquer coisa aqui podia ser comprada. Você já podia comprar aqui, ou você podia já comprar aqui. Ou aqui, ou aqui. Deixa eu apagar para vocês verem. Eu vou passar esse slide lá para o grupo depois, tá? Quem quiser ele vai ficar lá. Quem estiver assistindo pelo YouTube depois, entra aí no Telegram. Eu vou deixar esses slides que eu estou mostrando aqui agora disponíveis para vocês estudarem depois. Mas, gente, isso aqui tudo também está dentro dos livros, tá? Quem quer se aprofundar mais, está dentro dos livros. Do Brooks, né? Na trilogia ou no meu preferido. Cadê o meu preferido? Aqui, meu preferido. Barra barra. Eu falo meu preferido que fui eu que traduzi oficialmente, né? Para quem não sabe, aqui meu nome, ó, Leandro Oliveira de Paiva, vendido lá na Timing. É meu preferido por causa disso. Para quem vai começar no mundo albrookiano, aquele ali é como se fosse uma apostila, tem um resumo de tudo. Pequena lateralidade com contexto ruim pode levar a uma reversão. Ó. Pode ser bandeira final, né? Que é o que eu falei para vocês. Então, aqui eu tive uma grande barra, lá, ó. Barra não foi externa, mas foi uma barra grandinha. Ai, 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 ó. Interna, interna, interna. Foi cada vez afunilando mais. O que significa no tempo gráfico menor? Triângulo. É um triângulo num tempo gráfico menor. Um triângulo simétrico, né? Que é aquele triângulo que tem um vértice, que as duas linhas são convergentes. Aqui. Ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Se romper para cima falhar, você vende. Se romper para baixo e falhar, você compra. É simples de operar. Exige pouco raciocínio essas operações aqui. Exige pouco raciocínio. Por isso que eu acho interessante para a maioria. Certo? Então, padrão ai, 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 né? Mas após grande barra de alta, tarde em tendência, possível gap de exaustão, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó, gap de exaustão. Aqui ficou gap aberto, mas quando o gap é fechado rapidamente, ó, gap de exaustão. Fechou. Quando dá um gap de exaustão, possível correção maior. Beleza? Aqui, outra lateralidade estreita com contexto ruim. Ó. 10 ou mais barra lateralidade estreita. Aí não adianta você ver I ou I. E, ó, o mercado está em lateralidade estreita. Arame farpado. Ó. Você ficar arriscando aqui, até que deu. Ó. Scalp deu aqui, scalp deu aqui. Mas, igual ontem, gerou essa discussão na sala, estava discutindo, ó, pessoal aqui, né? Pô, os traders, né? A gente, no geral, a gente é um eterno insatisfeito, né? Você ganha e quer ganhar mais. E quando perde, se não tomar cuidado, perde o que ganhou. Nós já tínhamos comprado aqui, compramos aqui, então pegamos essa alta aqui, deu outra compra, deu um scalp pelo menos. Aí chegou aqui, fica aquela ansiedade. Nossa, será que compra aqui, vende aqui, compra aqui? Chegou uma hora que alguém chutou o bar de lá, falou, não, tá em arame farpado, gente, espera, para. Aí o outro falou, não, vamos esperar, que é o certo, né? Vamos esperar para vender no topo ou comprar no fundo. Aí esperou, aí espera o arame farpado passar e o mercado vem e privilegia. Quem tem paciência espera. O mercado deu esse forte rompimento para baixo, deu essa venda aqui, ó, espetacular. Pontos garantidos aí, certo? Então, dentro de contextos adequados, ótimas operações. Dentro de contexto ruim, esquece, serve para nada, beleza? Outside bar muitas vezes é armadilha, né? Igual nesse contexto aqui. Essa aula não pode ficar muito longa, eu também já estou sem voz. O energético fez mal para mim. Mas eu vou deixar para vocês esses slides, para vocês estudarem depois. E outside bar, lá, muitas vezes é melhor usar por ordem limitadas, tá? Em lateralidade, muitas vezes eles apostam contra. Nesse contexto aqui. E nesse contexto, ó, pode significar reversão, mas tem que ver, o stop fica longo, tá? Exige mais experiência. Então, ó, outside bar, ela também, outra informação importante, eu vou passar até esse slide aqui.
Reversão de duas barras. Às vezes pode ser uma outside bar. Até é o tal do engolfo, né, da análise técnica clássica. Essa barra aqui abraça a anterior totalmente. Serve. Reversão de duas barras serve, então, como barra de sinal, barra de reversão, principalmente nesse contexto. Ó. Olha que interessante, o mercado está subindo. Ó. Aí você tem uma puxada para baixo, duas puxadas para baixo. Deixa eu contar direito aqui. Ó, o mercado subiu e desceu. Uma puxada para baixo, tentou subir, segunda puxada para baixo, terceira puxada para baixo. Então, eu tenho aqui uma bandeira de alta em forma de cunha. Aí, ó, aqui foi a barra de sinal boa para comprar para o mercado retomar a alta. E tentar fazer perna 1, perna 2, ó, que deve ter feito. Certo? Então, nesse contexto aqui, ela serve como barra de sinal. E aqui tem um outro contextinho, né, modo rompimento. Quando é ai, né? Interna, interna. Alguém tem alguma dúvida? Quer discutir alguma coisa? Quer acrescentar? Então, ó, a grosso modo, outside bar, né, que foi o tema pedido, eu extrapolei, falei um monte mais de coisa. Outside bar, às vezes, ela se torna também H1 e H2 ao mesmo tempo, tá? Um exemplo, o mercado está caindo aqui, ó. Presumo, como essa barra é de queda, ele rompeu para baixo primeiro. Então, aqui caiu, aqui ele, não, ele acionou uma H2. Mas vamos lá, vamos supor que o mercado rompesse para cima primeiro, H1. Tá? Vamos pressupor que nesse contexto aqui, para não precisar ficar procurando outro exemplo. Eu tenho uma H1 aqui. H1. Aí o mercado veio abaixo, acionou uma L1. Quando ele volta, isso aqui já é uma H2. Ó. Talvez ela seja uma boa barra de reversão. Tá? Deixa eu tentar achar um exemplo dentro de um gráfico de dólar. Eu quero achar uma outside. Principalmente eu achar uma que o mercado reverteu. Justamente para mostrar para vocês na prática. Aqui, ó. Olha para você ver essa outside aqui. Aqui eu tive um rompimento para cima H1, não, mas aí ela fez uma L1 também, então não. Era vendível, mas dentro do contexto que eu quero mostrar, não é o que eu quero falar agora. Aqui caiu, presumo que rompeu para baixo primeiro, rompeu para cima depois. Não, essa também, rompeu para baixo, rompeu para cima, então é H1 também. Não vou ter nenhuma. Aqui, talvez aqui. Vamos ver aqui, para onde que rompeu primeiro. Ah, rompeu para baixo. Aqui eu tinha uma L1, H1, L2. Na hora que ela veio para cima aqui, já era uma H2. Aqui também uma H2. E a maioria dessas outside tá tudo... Eu quero achar uma que seja H1 e L1 ou H2 ao mesmo tempo. Mas se essa aqui tivesse rompido, ela teria sido. Bom, não está aparecendo, então, porque não tem. Essa aqui foi, né? Essa aqui eu lembro que o mercado ele veio aqui, eu até estava posicionado na compra nesse dia aqui. Ela veio aqui, para onde que ela rompeu primeiro? Ela não, no primeiro minuto da notícia, ela rompeu para cima, até me estopou aqui, tirou eu, a compra com ganho, né? Eu tinha comprado aqui, um por um aqui, aí ele foi e caiu. H1, L1. Eu não estou tendo nenhuma aqui não, gente, para mostrar esse exemplo que eu queria mostrar, mas também não vou ficar preso a isso não. Aqui, rompeu para cima primeiro, mercado. Acionou uma H2, uma L2. A mesma barra, uma lição que fica aqui é o seguinte, a mesma barra, ela aciona uma H e uma L ao mesmo tempo. Então, ó, o mercado está subindo aqui. Aí, vem aqui, me deu uma L1, uma H1, foi acionada para cima. A mesma barra que a outside acionou uma L2, ó. Acionou uma L2 e a minha L, pelo menos, foi paga, certo? Pelo menos a minha L foi paga, L2 aqui no caso. Agora aqui, nesse contexto,
Vamos pegar esse contexto aqui, ó. Tem uma outra outside gigantesca aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma contagem aqui. O mercado caiu, forte, H1, L1, acionada por essa outside, e depois H2 aqui, ó. E ela mesmo falhou, ó. E ela me deu uma L3, ó. E exemplo lá do que nós tiramos, né? Olha aqui para vocês verem, ó. I, O, I. E uma interna fechando na sua mínima aqui, ó. Pelo menos um por um ela fez, ó. Dentro do começo do dia, é uma lateralidade, é o que você busca. Scalp. O dia está lateral, pelo menos aí, ó, funcionou aqui. I, O, I. Exemplo que nós vimos lá no slide. Aqui, ó, rompeu aqui, deu um por um. Aí depois, nós entramos na compra, quem estava comigo na sala, nós compramos aqui, porque aí deu triângulo, né? Uma puxada, duas, três, e o H3. Deu uma H3 aqui.